Aí, galera, preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo num assunto que parece chato, mas é pura magia invisível que move o mundo em volta de nós. Vamos falar sobre transformações gasosas antes de qualquer coisa. Quero que você imagine uma coisa simples. Quantas vezes por dia você sente aquele inchaço estranho depois do almoço, aquela sensação de que seu estômago virou um balão pronto para decolar? Isso acontece por causa dos gases reações internas que mudam pressão, volume e temperatura, sem você perceber, e adivinha? Esse é exatamente o tema de hoje: transformações gasosas. Não são só teoria no caderno, elas estão vivas dentro de você, nos pneus do seu carro, na panela de pressão da sua mãe. São mudanças constantes regidas por leis precisas e fascinantes. Então, se você quer entender de verdade como os gases se comportam, como eles reagem quando a gente aperta, aumenta, esquenta ou resfria, esse vídeo é para você. Antes de entrar nas transformações em si, precisamos entender as características gerais dos gases, porque elas são a base de tudo. Os gases têm uma propriedade única, ocupam completamente o recipiente onde estão. Não importa se é um balão, uma garrafa ou até mesmo o ar lá fora, eles se espalham até preencher cada canto. Tem também uma incrível capacidade de serem comprimidos. É por isso que conseguimos encaixar tanto gás em recipientes pequenos como nos botijões de cozinha. Outra característica marcante é a baixa densidade. Os gases são leves, mas exercem pressão. Sim, cada molécula em movimento bate nas paredes do recipiente, criando força. Essa força dividida pela área é o que chamamos de pressão. E para fechar, temos o volume, que nada mais é do que o espaço ocupado pelo gás, e que sempre será igual ao do recipiente que o contém. Agora que sabemos disso, vamos às variáveis que controlam essas transformações. Temperatura, pressão, volume. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Quanto mais quente, maior a agitação, maior o movimento. E claro, maior a temperatura. No estudo de gases, sempre usamos a escala Kelvin, uma escala absoluta sem valores negativos. Para converter graus Celsius para Kelvin, basta somar 270 e 3. Já a pressão é resultado direto desse movimento molecular. Quanto mais rápido as moléculas se movem, mais fortes são os choques contra as paredes, e maior a pressão exercida. As unidades mais comuns são atm, milímetro de mercúrio, mmHg, e claro, o Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional. E o volume, como já vimos, é simples assim. Se o recipiente tem 5 litros, o gás ocupa 5 litros. Ponto final. Agora vamos falar de algo crucial: as NTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é 273 Kelvin, e a pressão é 1 atm nessas condições. Um mol de qualquer gás ocupa exatamente 22,4 litros. Interessante, né? E por que isso tudo é importante? Porque transformações gasosas acontecem quando alteramos uma ou mais dessas variáveis, temperatura, pressão, volume, de uma situação inicial para uma final, e aí entra em cena a equação geral dos gases. A rainha das fórmulas, ela une todas essas variáveis e permite calcular o antes e o depois de qualquer transformação. A fórmula diz que a pressão inicial multiplicada pelo volume inicial, dividido pela temperatura inicial, é igual à pressão final multiplicada pelo volume final, dividido pela temperatura final. Essa é a base de tudo. Com ela podemos entender as 3 grandes transformações gasosas. Vamos começar com a lei de Boyle-Mariotte, ou transformação isotérmica. O nome já dá a dica. Iso significa igual, térmica é temperatura. Então, nessa transformação, a temperatura permanece constante. O que muda? Então, a pressão e o volume. E aqui está a relação inversa. Quanto maior a pressão, menor o volume. E quanto menor a pressão, maior o volume. Então, pegando a equação geral e eliminando a temperatura que não muda, ficamos com pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Agora, vamos imaginar uma seringa tampada. Se empurrarmos o êmbolo, o ar dentro fica mais pressionado e ocupa menos espaço. Isso é transformação isotérmica na prática. Segunda transformação, lei de Charles e Gay-Lussac. A transformação isobárica, onde iso significa igual e bárica é pressão. Então a pressão não muda. O que varia agora é o volume. E a temperatura aqui, a relação é direta. Quanto mais quente, maior o volume. Quanto mais frio,
menor o volume. Novamente partindo da equação geral e cortando a pressão que não muda, ficamos com volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. Imagina um balão dentro de uma garrafa. Ao aquecer o ar, ele expande e enche o balão simples assim. Terceira transformação, a isovolumétrica ou isocórica, onde iso novamente significa igual córica é volume, então o volume não muda. O que varia agora é a pressão e a temperatura. Relação direta de novo, quanto mais quente maior a pressão, quanto mais frio, menor a pressão. Partindo da equação geral e eliminando o volume constante, ficamos com pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Exemplo prático. Panela de pressão fechada. Quando aquecemos o gás, dentro não pode expandir, então a pressão sobe perigosamente. E para finalizar, vamos falar da equação de Clapeyron, aquela que relaciona tudo com o número de mols. Ela diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, a constante vale 0,08 duas vezes. Dependendo da unidade escolhida, essa equação é poderosa, porque permite descobrir quantos mols de gás temos ou encontrar qualquer outra variável quando conhecemos as outras. Resumindo, as transformações gasosas são mudanças controladas pelas mesmas regras, sempre envolvendo pressão, volume e temperatura, e com elas podemos explicar desde uma bola de futebol até foguetes espaciais. Então, se você chegou até aqui, parabéns, porque aprendeu algo que vai muito além da sala de aula, algo que faz parte do funcionamento do mundo. Então você viu como o invisível se torna visível quando sabemos onde olhar, como algo tão simples quanto o ar que respiramos carrega leis precisas, forças ocultas e transformações silenciosas que sustentam nosso mundo. Você não só aprendeu fórmulas, você desvendou padrões que conectam seu corpo à atmosfera. Uma panela de pressão ao voo de um balão, um pneu ao cosmos. Cada mudança de temperatura, cada variação de pressão, cada expansão de volume é uma dança invisível que faz parte da natureza mais profunda das coisas. E agora, esse conhecimento faz parte de você. Se você sentiu aquela faísca, aquele desejo de entender mais, de ver além do óbvio, então este é o momento. Curta este vídeo, não por métricas ou números, mas como um gesto de reconhecimento. Você encontrou algo que vale a pena guardar. Compartilhe com alguém que merece ter esse mesmo estalo. E se inscreva no canal, não por obrigação, mas porque agora você faz parte dessa jornada. Uma busca sem fim por respostas que nos aproximam do que realmente somos. Seres curiosos, feitos de perguntas e infinitas descobertas.